Agora, vantagens versus montar uma equipe interna de marketing. O que você me diz? Cara, dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas assim, como qualquer negócio, tipo, você às vezes vai ter essa opção de montar uma equipe interna. Uhum. E às vezes a gente fala uma equipe interna pode ser desde um funcionário fazendo tudo, Sim. até efetivamente uma equipe com 3, 4 pessoas, uma equipe maior. No segmento médio, o que a gente vê? Normalmente, não faz sentido quando você está pensando em consultório. Por quê? Porque você é um médico, você tem uma secretária ali que vai te ajudar no dia a dia. Uhum. Então, assim, se você tiver que contratar 1 ou 2 pessoas para só tocar o marketing, você fala, cara, eu não sei se eu vou ter capacidade de investir em pessoas boas. Sim. Ou se essas pessoas que eu investi que forem boas me trouxerem trocentos leads, eu não sei se eu vou ter capacidade de atender. Entendeu? É verdade, tem Então, tudo isso. então, normalmente o que a gente fala é que o consultório talvez faça mais sentido terciarizar, pegar uma agência. Uhum. Que você, na verdade, está terciarizando o quê? Você está pegando um tempo dessa agência para fazer o trabalho. Ou seja, tem funcionários lá que eles dividem entre, sei lá, 10 médicos e faz um pouquinho para cada um. Beleza. Perfeito. Eu acho que é uma opção legal, tá? Uhum. Lógico, estou falando de uma maneira geral, existem Claro. exceções. Agora, quando você vai para uma clínica, aí já muda. Por quê? Vamos supor que sua clínica é uma clínica que tenha, sei lá, 15 médicos especializados. E aí você está pensando num volume gigantesco. É atendimento que não para, né? Então, por exemplo, até esse tipo de clínica é o tipo de clínica que precisa de um sistema de gerenciamento como do Boa Consulta. Exatamente. Porque não para ali, entendeu? Agendamento, não para, você tem que prescrever receita. É uma loucura. Esse cara precisa de mais. E aí esse cara é o cara que talvez precise de uma equipe... É a pessoa... Vamos lá. Essa é a organização Uhum. que vai ter que avaliar se vai usar uma equipe interna ou uma agência. Entendi. Esse é o cara. Ou seja, o consultório, eu acho que normalmente não teria que nem pensar nisso. Mas a clínica que já é maior, sim. O que você tem que avaliar? Tem uma série de coisas. Até espaço físico, ou vou chamar o pessoal home office. Será que eu confio na pessoa que está no home office ou não? Uhum. Então tem uma série de coisas que envolvem. Mas de uma maneira geral toda vez que você lida com pessoas, você vai ter problemas. Né? Então, você vai contratar pessoas, você tem que gerenciar essas pessoas. Uhum. Se você não gerenciar Que é elas... mais um trabalho, né? Que se você tem pra fazer, né? Se você não gerenciar essas pessoas, quem garante que elas vão estar trabalhando da maneira correta? Uhum. Então, assim, se você não tem capacidade ou não tem tempo para gerenciar essas pessoas, Uhum. né, ou mínimo de conhecimento ou interesse, tem que ir na agência. Se você tem... Você fala, não, eu tenho aqui como criar uma equipe, eu tenho como gerenciar isso. E muitas vezes gerenciar não é que você tem que manjar de marketing digital, mas você tem que saber contratar as pessoas certas. Entendeu? Aí, né? E saber, tipo, bater no mês a mês o que está acontecendo. Se você tem, talvez faça sentido. O que você vai ganhar ali no caso? Talvez uma personalização e uma melhor relação custo-benefício. Uhum. Né? Porque talvez você vai pagar mais na agência do que numa equipe interna. A equipe interna vai te trazer mais resultados, às vezes vai trazer mais personalização, às vezes pode trazer mais segurança. Entendeu? Você está falando com o pessoal, eles estão te dando feedback de coisas que estão acontecendo no dia a dia. Uhum. Então, ou seja, são características que aí no caso não tem certo ou errado. Eu gosto muito do trabalho híbrido. O que é um trabalho híbrido? Já vi várias clínicas fazerem isso. Uhum. Tem uma equipe interna, 2, 3 funcionários. Isso não só em segmento médico, mas Sim, outros segmentos também. Segmentos, né? Tem algumas pessoas internas e é contratada uma agência para auxiliar essa equipe interna. Ou seja, Olha, que legal. com nível de conhecimento. Ou seja, você vai passando treinamento, você vai orientando, revisando algumas coisas. Uhum. Então, você faz um trabalho em conjunto. E principalmente se você estiver começando. Agora, passou 2, 3 anos e você já tem uma confiança nessa equipe interna, bacana. Né? O que eu vejo muito é que, assim, é que nem uma organização que quer contratar desenvolvedores. O cara quer contratar um desenvolvedor, mas ele não entende nada de programação, né? Ou como gerenciar um desenvolvedor. Sim. Então, assim, acontece que começa a dar conflitos. Então, assim, são segmentos diferentes. Então, por exemplo, o desenvolvedor, ele normalmente é um cara que ele é extremamente técnico, que ele tem uma linha de raciocínio muito diferente e ele vai, para conseguir trabalhar adequadamente e desempenhar a função dele, Uhum. ele vai precisar de calma, de silêncio. E muitas vezes o home office para esse cara é maravilhoso, porque ele senta na casa dele, tranquilo, vê o negócio, tudo bem. Aí, você contrata o desenvolvedor e quer colocar ali numa mesa que tem mais 10 pessoas trabalhando, muitas vezes esse cara não vai desempenhar tão bem. Verdade. Porque ele precisa daquele ambiente para conseguir trabalhar bem. Lógico, se você quiser contratar ele e colocar numa sala individual, ótimo, sim, né? Sim, Mas a gente sabe que não é assim que funciona no dia a dia, né? Vida real. Então, mas acho que o principal ponto é, às vezes, o segmento médico, ele não conhece tão bem o cara do marketing. Então,
ele talvez aperte demais ou aperte de menos, ou ele não gerencia adequadamente. Então, são mundos diferentes. Por isso que eu acho que normalmente costuma dar um curto-circuito ali. E assim, o gerenciamento de pessoas é sempre complicado, principalmente em segmentos diferentes.